Agora se prepare para ouvir a história emocionante de um homem que sabe tudo sobre a arte de cuidar e de se comunicar com os cavalos. Ele nasceu numa família com uma tradição centenária nesse ramo. Aos 17 anos, o cavaleiro sofreu um acidente que o deixou paraplégico. Sabe o que ele fez? Seguiu em frente. E hoje ele é o único no Brasil que treina cavalos numa cadeira de rodas. A relação entre treinador e cavalo já foi tema de vários filmes. Mas uma história ainda não foi contada. A deste homem. Em uma cadeira de rodas, ele é um dos mais conceituados treinadores de cavalos do Brasil. Renato nasceu entre cavalos. O pai dele já havia herdado do bisavô o amor a estes animais. Já muito cedo, o menino dava pistas de que seguiria a tradição. O pai viajava o país, ministrando cursos sobre adestramento. Todos os cursos que eu ministrava, ele participava, depois veio a parte da escola, mas todo o tempo que ele tinha, estava com os cavalos. Foram muitos troféus e experiências em provas de laço, apartação e tambor. O tambor normalmente é o passaporte, né, onde todas as crianças ingressam, né, no cavalo. Aí, ao longo do tempo, eu fui apaixonando também pelas provas técnicas, né, como a rédeas, a apartação, onde exige bastante grau de comunicação entre o homem e o cavalo. A apartação é a modalidade em que cavalo e cavaleiro separam um bezerro da boiada. Parece simples, mas é preciso estilo e muita sincronia entre homem e animal. No laço, o bezerro deve ser parado no menor tempo possível. No tambor, é preciso rodear o equipamento rapidamente. Aos 17 anos, Renato era uma promessa em todas as categorias, até que teve a trajetória interrompida. Eu estava seguindo uma viagem onde ministraria um curso. Eu estava muito cansado, tinha um horário para cumprir. E desconhecendo os limites do nosso corpo, né, até pela pouca idade, eu achei que dava para brigar com o sono. Mas, do nada, senti um apagão e nesse apagão eu acordei no acostamento, tentei controlar o carro e aí não deu mais tempo e acabei capotando. O teto do carro cedeu e pressionou a cabeça de Renato contra a coluna. Uma vértebra cervical foi destruída. Acabou tendo uma lesão medular, e o que me deixou quase tetraplégico. Sem movimentar as pernas, nada, ele já é vitorioso, porque ele ficou sem mexer os braços, sabe? Sem os braços, sem as mãos, só mexia o olho. Durante um ano, o jovem cavaleiro ficou isolado de tudo. Eu queria me afastar das pessoas, namorada, relacionamentos, porque eu me sentia muito vulnerável e inferior, né, às pessoas naquela condição que eu me encontrava. Com fisioterapia e reabilitação, Renato conseguiu movimentar os braços e o tronco. Houve algumas respostas neurológicas, mas que se limitaram na condição que eu me encontro hoje. Depois do acidente, o pai de Renato interrompeu todas as atividades para cuidar dele. Para Paulo, não fazia mais sentido lidar com os cavalos sem a presença do seu principal companheiro. Mas foi justamente Renato que incentivou o pai que era preciso seguir em frente. Ele chegou, pai, a casa caiu. Agora o senhor volta para os cursos e o centro de treinamento toco eu. Aí eu levei aquele choque, né? Falei, pô, o cara aí tá com essa bola toda e eu são e perfeito e sem ânimo. Mas como controlar um cavalo de cadeira de rodas? Para voltar a fazer o que mais gostava, Renato contou com uma ajuda importante.
do irmão Jefferson, então com 16 anos. O garoto passou a executar os comandos do irmão mais velho para treinar os cavalos para as provas e transformá-los em campeões. E até hoje, o trabalho é assim. E quando você não sentir que ele está bem alinhado, você não pede para parar. O irmão lembra que no começo tudo foi muito difícil. Durante um ano ele não queria andar de cadeira de roda, ele ficava dentro do carro. Ele colocava o carro aqui dentro e eu galopava o cavalo em volta desse carro. Aí eu não escutava. Ele foi lá e comprou um fone para mim, colocou na minha orelha, ele ia falando, assistindo de longe e eu ia trabalhando os cavalos. E até nas provas, quando a gente chegou aí, era ele que comandava meu corpo. Ele falava, ó, faz isso, no meio da prova, e eu com o foninho correndo prova. Renato se aprofundou em entender os cavalos. Enquanto o mundo tá girando, as pessoas em minha volta, eu estou parado e observando. E isso fez com que eu desenvolvesse um feeling muito maior em trabalhar com o cavalo. E o cavalo, a gente sabe que a linguagem com ele não é uma linguagem falada, é uma linguagem de sinais. Aos 37 anos, Renato é hoje o principal instrutor do centro de treinamento que a família dele mantém aqui em Itaberá, no interior paulista. Ele é responsável por 60 animais. Pela manhã dá uma geral olhando os animais, ver como eles amanheceram, se amanheceram bem. No final da tarde, após o treinamento, a gente pede para ligar alguns cavalos, para não ter problema nas articulações, inflamação, os cavalos que estão em ritmo de prova. Eu procuro passar e conferir, ver se eles estão se alimentando bem, se dormiram bem. Em poucos minutos, dá para perceber que os animais têm uma relação diferente com ele. Essa daqui é a Tutti Frutti, o nome dela. Ela é uma égua menor do que os cavalos normais de 3 tambor. E o que aparentemente limitaria ela a ser um animal competitivo. Mas ela é uma égua que a cada prova ela vem superando a expectativa nossa e abaixando as suas próprias marcas. A égua compete conduzida pelo irmão mais novo de Renato, o Kenny. Ele passa para mim que tudo é possível. Na última prova que disputaram, Kenny e Tutti Frutti ficaram a 300 milésimos de diferença do primeiro colocado. Um orgulho para o treinador. Ela provou mais uma vez pra gente que mais importante do que eu fiz, que é o coração que o cavalo tem dentro dele. Né, linda? Ela é muito lindinha. Como é que eu percebo, você conhece a linguagem do animal, que ele está amistoso e que ele vai aceitar um carinho? Como é que eu percebo que ele está à vontade? É através do olhar, entendeu? Então você vê muitas vezes que o cavalo murcha a orelha, é um sinal que ele está meio desconfortável, entendeu? Quando o cavalo está te procurando, significa que ele está querendo estabelecer um contato. E através dessas informações você direciona a sua aproximação. O redondel ou mangueira é onde o encantador de cavalos mais gosta de estar. Aqui é o meu escritório, aqui é a minha área de entretenimento, é onde eu consigo dar o meu melhor. A pequena amazona é a Vitória. Há 3 anos, ela é aluna do centro de treinamento. Uma coisa que é muito difícil na maioria das crianças é a concentração e a resistência, até pela pouca idade. Mas ela nunca se queixou de estar cansada, então isso daí fez com que a gente tivesse uns ingredientes muito positivos de trabalhar e conseguir estar desenvolvendo o resultado que a gente está tendo com ela. Quando o Renato fica sozinho com o cavalo, dá para entender a mágica que acontece entre eles. Você pode ver que ela está com a cabeça tensa, ela está olhando para fora, então ela está ligada em tudo menos em mim. Então qualquer coisa que eu tentar fazer com ela agora não vai ter muito sucesso. Ele espera o animal se acalmar. Aqui eu estou
Então eu mostrar para ela que eu tô comandando ela. Ela quer correr, aquela coisa toda, mas eu tô mostrando para ela onde ela ir e a intensidade do movimento. Quando sente que está na hora, começa a comandar a égua. Em poucos minutos, o animal já está disposto a seguir todos os comandos. Não há atitudes bruscas ou qualquer tipo de rédea. A pessoa ela tem que entender a parte mecânica e a parte psicologia. A mecânica é a parte prática, os exercícios, os comandos para parar, virar e dar os comandos para o cavalo. A psicologia é você entender um pouco sobre a natureza do cavalo, como ele funciona, como ele pensa, como ele age. Mas afinal, o que os cavalos representam na vida de Renato? Todo mundo precisa de ter objetivo na vida, ter um combustível para que você possa suportar as dificuldades e os problemas que existem na vida de todo mundo, independente da condição física. E o cavalo é esse combustível dentro da minha vida.